Quando alguém começa a investir, geralmente acredita que o segredo está em encontrar o investimento perfeito. A pessoa procura qual ativo rende mais, qual fundo paga mais dividendos, qual ação pode subir mais rápido. Mas essa forma de pensar cria um problema enorme, porque investir não começa escolhendo ativos. Investir começa construindo uma estrutura. Uma carteira de investimentos não é apenas uma lista de aplicações financeiras. Ela é um sistema. E quando esse sistema não existe, qualquer oscilação do mercado começa a parecer um erro. Qualquer queda parece um desastre. E qualquer alta parece sorte. O investidor iniciante passa então a viver em um ciclo emocional. Compra quando está animado, vende quando fica com medo e muda de estratégia sempre que vê alguém falando de um investimento diferente. Isso acontece porque falta uma base, e essa base se chama estrutura de carteira. Antes de pensar em quanto um investimento rende, você precisa entender qual papel ele cumpre dentro do seu patrimônio, porque cada investimento existe para cumprir uma função específica. Alguns existem para proteger, outros para gerar renda, outros para crescer. Quando você mistura tudo sem estratégia, sua carteira deixa de ser um plano e vira apenas um conjunto aleatório de decisões. E esse é o erro mais comum de quem está começando. Toda carteira de investimentos começa com uma pergunta simples: para que esse dinheiro existe? Essa pergunta parece básica, mas ela define praticamente todas as decisões que virão depois. Existem pessoas que investem para construir patrimônio no longo prazo. Existem pessoas que investem para gerar renda. Existem pessoas que investem para preservar capital. Cada um desses objetivos cria uma estrutura diferente de carteira. Quando alguém ignora essa etapa, começa a tomar decisões baseadas apenas em expectativa de retorno. E retorno isolado não significa estratégia. Um investimento que pode render muito também pode ter uma volatilidade enorme. Outro investimento pode render menos, mas trazer estabilidade. A escolha entre um e outro depende do objetivo. Por isso, antes de montar qualquer carteira, você precisa responder 3 perguntas fundamentais. Qual é o objetivo desse dinheiro? Por quanto tempo você pretende investir? E quanto risco você está disposto a suportar? Essas 3 respostas definem praticamente toda a estrutura da carteira. Antes de falar de crescimento, é necessário falar de segurança. Muitas pessoas querem começar investindo em ações, criptomoedas ou qualquer outro ativo que pareça promissor. Mas existe um problema nisso. Se você não possui uma estrutura mínima de proteção financeira, qualquer imprevisto pode destruir completamente sua estratégia. Imagine a seguinte situação: você começa a investir, constrói uma pequena carteira. Alguns meses depois, surge um problema inesperado, uma despesa médica, perda de renda ou qualquer emergência financeira. Sem proteção, a única solução será vender seus investimentos. E geralmente isso acontece no pior momento possível, quando o mercado está em queda, quando os preços estão desfavoráveis, quando você deveria estar mantendo a estratégia e não liquidando posições. É por isso que toda carteira começa com um primeiro elemento fundamental: a reserva de emergência. A reserva de emergência não existe para gerar retorno. Ela existe para proteger sua estratégia de investimento. Ela funciona como um amortecedor financeiro. Ela impede que imprevistos destruam decisões de longo prazo. Sem esse elemento, qualquer planejamento financeiro fica vulnerável. Uma reserva de emergência precisa cumprir 3 características principais. Primeiro, liquidez. O dinheiro precisa estar disponível rapidamente. Segundo, segurança.
O capital não pode correr riscos elevados. Terceiro, previsibilidade. O valor precisa permanecer relativamente estável. Por isso, os instrumentos utilizados para reserva de emergência geralmente pertencem à categoria da renda fixa. Alguns exemplos incluem títulos públicos de liquidez diária, certificados de depósito bancário, fundos conservadores de alta liquidez. O objetivo aqui não é maximizar retorno. O objetivo é garantir estabilidade e acesso rápido ao dinheiro. Uma reserva bem estruturada normalmente cobre entre 3 e 6 meses de despesas essenciais. Em alguns casos, especialmente para profissionais autônomos ou pessoas com renda variável, esse valor pode ser ainda maior. Quando essa base está construída, a carteira ganha um elemento essencial: resiliência. Depois da reserva de emergência, o próximo elemento da carteira é a base estrutural. Essa base geralmente é formada por ativos de renda fixa. A renda fixa cumpre um papel extremamente importante dentro de uma carteira. Ela reduz volatilidade, ela oferece previsibilidade e ela cria estabilidade para o portfólio. Enquanto a renda variável pode oscilar significativamente ao longo do tempo, a renda fixa funciona como um estabilizador. Ela cria equilíbrio. Entre os principais instrumentos dessa categoria estão títulos públicos, certificados de depósito bancário, letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio, debêntures. Cada um possui características específicas, mas todos compartilham uma lógica semelhante. Você empresta dinheiro a uma instituição e recebe uma remuneração previamente definida. Uma carteira precisa crescer. Caso contrário, ela apenas preserva capital. E preservar capital não é suficiente para construir patrimônio ao longo do tempo. É aqui que entra a renda variável. A renda variável possui uma característica essencial: volatilidade. Os preços podem subir e cair ao longo do tempo, mas essa mesma volatilidade cria oportunidades de crescimento. Dentro dessa categoria, existem diferentes instrumentos financeiros, entre eles, ações, fundos imobiliários, ETFs. Cada um possui um comportamento específico dentro da carteira. Cada ativo dentro da carteira precisa cumprir uma função. Esse é um dos conceitos mais importantes para quem está começando a investir. Sem função, não existe estratégia. Alguns ativos protegem, outros geram renda, outros criam crescimento. Quando você entende essa lógica, começa a enxergar sua carteira como um sistema, e não como uma coleção aleatória de investimentos. Quando os investidores iniciantes começam a investir, geralmente cometem um erro comum. Eles concentram tudo em um único ativo. Às vezes é uma única ação. Às vezes é apenas renda fixa. Às vezes é apenas um tipo de fundo. O problema é que concentração aumenta risco. Diversificação é o mecanismo que reduz esse risco. Diversificar significa distribuir capital entre diferentes tipos de ativos que possuem comportamentos diferentes no mercado. Quando um ativo sofre pressão, outro pode compensar. Essa combinação cria estabilidade. Uma carteira equilibrada normalmente combina diferentes classes de ativos: renda fixa para estabilidade, ações para crescimento, fundos imobiliários para geração de renda e, eventualmente, exposição internacional para ampliar diversificação. Diversificação não significa comprar tudo, significa combinar ativos que cumprem funções diferentes. Imagine dois investidores. O primeiro coloca todo o seu dinheiro em um único ativo. O segundo distribui seu capital entre diferentes investimentos. Quando ocorre uma crise no mercado, o primeiro investidor sente todo o impacto. Já o segundo investidor possui proteção natural. Alguns ativos caem,
outros permanecem estáveis e alguns até se valorizam. Isso não elimina o risco, mas transforma um risco concentrado em risco distribuído. Essa diferença é fundamental para quem investe no longo prazo. Depois de entender os pilares da carteira, é possível estruturar uma base inicial. Essa estrutura não precisa ser complexa. Na verdade, simplicidade costuma ser uma vantagem para quem está começando. Uma estrutura inicial pode incluir reserva de emergência, uma base sólida de renda fixa, uma parcela de renda variável voltada para crescimento e, eventualmente, ativos geradores de renda. O importante é que cada parte tenha um propósito. Sem propósito, a carteira perde coerência. Outro fator extremamente importante na construção de uma carteira é o tempo. Tempo é um dos maiores aliados do investidor. Investimentos de longo prazo permitem que o crescimento composto trabalhe a seu favor. Pequenas taxas de crescimento acumuladas ao longo de muitos anos podem transformar completamente um patrimônio. Por isso, investir não deve ser visto como uma corrida de curto prazo, mas como um processo de construção gradual. Uma carteira bem estruturada ainda precisa de um elemento essencial: disciplina. Sem disciplina, qualquer estratégia se perde. O mercado financeiro possui ciclos. Existem períodos de crescimento, existem períodos de queda. Investidores disciplinados mantêm sua estratégia durante esses ciclos. Investidores impulsivos mudam de direção constantemente. A diferença entre esses dois comportamentos define o resultado ao longo do tempo. Existem alguns erros muito comuns entre investidores iniciantes. Investir sem reserva de emergência. Concentrar todo o capital em um único ativo. Buscar retornos rápidos. Ignorar diversificação. Mudar de estratégia constantemente. Evitar esses erros já coloca o investidor à frente da maioria das pessoas. Quando todos esses elementos se juntam, a carteira começa a fazer sentido. Você possui proteção através da reserva, estabilidade através da renda fixa, crescimento através da renda variável e diversificação para reduzir riscos. Essa estrutura cria um sistema. E sistemas são mais fortes do que decisões isoladas. Investir não começa escolhendo o ativo perfeito. Começa construindo uma estrutura sólida. Quando a estrutura está correta, os ativos passam a cumprir funções claras dentro da carteira. Isso reduz a ansiedade, reduz impulsividade e aumenta a consistência ao longo do tempo. Se esse vídeo ajudou você a entender como montar sua primeira carteira de investimentos, deixe o like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que estão começando a investir e querem aprender da forma correta. E se você quer continuar evoluindo seu conhecimento financeiro com estratégia e visão de longo prazo, inscreva-se no Código do Investidor. Este conteúdo é exclusivamente para fins educacionais e não representa nenhuma recomendação de investimento. Sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão financeira.